Irmãos e irmãs, todos vocês vieram na missa de quarta-feira de cinzas. Todos vocês então receberam as cinzas em vossa cabeça. E o Senhor Deus nos fez um convite: convertei-vos e crede no Evangelho. Então Deus pediu na quarta-feira que fizéssemos então um itinerário quaresmal, entrando então no processo de conversão. Então eu perguntava na comunidade onde celebrei, se nós temos algo que é positivo. Porque parece que quando alguém diz, convertei-vos, significa que está faltando alguma coisa melhorar em nós. E, de fato, devemos melhorar. Converter significa, então, mudar a tua forma de pensar, de expressar e de viver. Converter e crer numa nova história, numa nova forma de vida, o Evangelho. E quem é o Evangelho? Vai dizer, então, o prólogo de São João, no capítulo 1. O Verbo se fez carne e armou sua tenda no meio de nós. Então o Evangelho se fez, morou com cada um de nós e mora. E este Verbo é Jesus Cristo, no qual termina também hoje a narrativa do Evangelho, dizendo, convertei-vos e crede no Evangelho. Acreditar na palavra que o Cristo então nos orienta, acreditar na palavra que transforma a nossa vida. E o tempo que estamos vivendo é favorável. É um tempo então onde a liturgia vai nos envolver no coração de Deus e vai então pedir para nós que nos separemos do homem velho para surgir então o homem novo. Homem velho? Que homem velho? Nós carregamos dentro de nós este homem, a experiência então que nos leva muitas vezes ao egoísmo, a vida de pecado, ou seja, a violência que sai dentro de nós, conhecida como ira, e tantas outras negatividades. Então precisamos arrancar este homem que está dentro de nós, para então surgir de imediato a experiência de um Deus, um mundo então centrado nesta vida que é a boa nova, o Evangelho. Vejam que a nossa primeira leitura já vai nos chamar a atenção então, para quê, meus irmãos? Para aquilo que Deus fez com a humanidade, que já não mais olhava para o alto, já não almejava mais o reino, e de repente esse Deus teve que tomar uma decisão, uma atitude que para nós é: cadê o amor? Cadê a misericórdia? Se a gente entrar na nossa razão, nós vamos questionar Deus e dizer: Senhor, cadê a tua misericórdia? Aí depois Deus vai nos dar a resposta: a minha misericórdia está naquele que é Noé e a sua família. De repente então esse Deus extermina toda a vivência do homem velho, para surgir na família então de Noé a experiência do homem novo. Por isso esse Deus, meus irmãos e minhas irmãs, quer eliminar o pecado que escraviza, quer eliminar então a atitude violenta do ser humano, quer eliminar, meus irmãos, essa questão do excluir, ou seja, abandonar o outro, deixar o outro à míngua. Então o Senhor quer que a gente então abandone tudo isso, e Ele deu exemplo: eu tive que fazer essa experiência de recomeço, e depois eu dei um novo sinal, ou fiz uma nova aliança com a humanidade, e o Senhor então colocou um sinal no céu. Nós conhecemos esse sinal como arco de guerra, ou arco-íris, não é isso? Vocês sentaram com os avós, ou se não com os pais, e perguntavam para eles: o que é esse negócio que aparece no céu? Por que o arco-íris aparece no céu? E os nossos avós, com sabedoria, então nos explicava que é a lembrança de Deus. Deus que lembra da promessa feita à humanidade.
E Deus então que dá um sinal que ainda precisa da aliança verdadeira. E este sinal, meus irmãos, é uma lembrança e uma promessa que Deus fez para cada um de nós. Qual a promessa que Deus fez a nós? Qual a promessa? Está na leitura, não foi? Foi proclamada. A promessa que jamais destruiria a humanidade com água novamente, né? Então, Ele não mais iria, então, fazer com que a humanidade fosse mergulhada ou fosse eliminada pelo dilúvio. Então esse Deus fez essa promessa e coloca esse sinal para que eu e você enxerguemos e abracemos a nova aliança, que constitui uma aliança de paz, uma aliança de comunhão, uma aliança de fraternidade, uma aliança centrada no amor, na justiça, e uma aliança centrada na vida verdadeira. E esta vida verdadeira é Jesus Cristo. E por isso que o nosso Evangelho vem ao nosso encontro e vai então nos apresentar o homem que interrompe o seu silêncio para anunciar a boa nova do reino. O homem que sai do deserto após então chegar aos seus ouvidos que João Batista, aquele que pregava, aquele que anunciava a boa nova, foi preso. Ou seja, calaram a voz do profeta João. Então, como ele estava preso, logo Jesus sai do deserto e então vai começar o seu ministério na Galileia, pregando a boa nova a todos aqueles que queiram ou quiseram ouvir. Vem o nosso Evangelho para nos mostrar que para viver esse tempo que já se completou, esse tempo que está próximo, esse convertei-vos e crede no Evangelho, é então pedindo a nós a renúncia de nós mesmos, para entrar, meus irmãos e minhas irmãs, no caminho, um caminho oferecido por Jesus Cristo, que não é um caminho egoísta, não é um caminho violento, mas é um projeto amoroso, do Deus que ousamos chamar de Yahvé, aquele que é um Deus então que vai nos dar o reino, o novo reino que eu e você almejamos, um reino de justiça e de paz, um reino de amor, um reino de prosperidade. Então esse Deus vai nos apresentar a partir do seu Filho Jesus o verdadeiro sentido da vida humana. O nosso foco, o nosso objetivo é o alto. Somos peregrinos em direção então ao reino prometido. Mas para chegar ao reino prometido, nós precisamos então entrar, meus irmãos e minhas irmãs, no processo de conversão. Nós precisamos, de fato, assumir o nosso papel de batizados, porque Pedro, hoje na sua leitura, vai nos apresentar que a arca, meus irmãos e minhas irmãs, corresponde ao batismo, corresponde a uma nova realidade, e eu e você fomos marcados com essa nova realidade. Em que momento? No momento que alguém te trouxe a esta comunidade ou outra comunidade para receber o mergulho nas águas, para receber aquele que é o primeiro sacramento, o sacramento do batismo. Meus pais me batizaram quando eu tinha 1 mês e 10 dias. 12 dias. 1 mês e 12 dias. E disseram: eu vim aqui para então fazer com que meu filho se torne cristão. Tenha uma identidade, a identidade de filho de Deus. E por ser filho de Deus, então eu assumo em minha vida, meus irmãos, este novo caminho apresentado. Por isso eu adquiro então o projeto salvífico. Por isso, como batizado e cristão, eu devo aderir ao novo projeto do Senhor Jesus. Um projeto aonde então vai nos garantir a salvação. Por isso vai dizer: pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma consciência em virtude
plenitude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a Ele os anjos, dominações e potestades. Então eu tomo consciência que meu lugar é o céu, que a minha caminhada neste mundo é em direção ao céu, para me juntar então junto com esses anjos, dominações e potestades, que estão então sentado ao lado de Deus, que manifesta a sua vontade para nós. E este projeto, meus irmãos e minhas irmãs, é de fato a novidade do Evangelho. Que Deus então nos permita a conversão. A nossa salmista, que empolgada, cadê ela? Dá um tchauzinho. Empolgada, cantou verdade e amor são os caminhos do Senhor. Que certeza ela nos mostrou isso, que a verdade e o amor são de fato o caminho traçado por Deus, que eu e você então abraçamos a verdade que é Jesus Cristo, e abraçando a verdade, a vivamos com todo amor, vivendo o mandamento que Ele nos pede, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Nesta experiência quaresmal, viveremos então, meus irmãos e minhas irmãs, um itinerário que vai gerar vida em nós e na humanidade. Que o Senhor Deus nos ajude. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, antes de um pouco de silêncio,